Bom dia, irmãos. O João estava empolgado tocando ali, né? Está meio apagadinho, mas dá para ler, né, irmãos? Meus queridos, qual que é o seu alvo? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo de vida? Para alguns é ser rico, né? Ser famoso, ser influente, ser poderoso, né? Sei lá, estar no topo. Uns querem serem políticos, embaixadores, ser dono de um grande negócio, um diretor, ser um presidente da empresa, ser sei lá, ser popular, ser um escritor muito famoso. As pessoas fazem alvos nas suas vidas, né? E é normal isso, faz parte, né? Temos alvos. Paulo também tinha um alvo, e ele via buscando atingir esse alvo. Abre sua Bíblia para Filipenses 3,14. Filipenses 3,14. Filipenses 3,14. Quem pode se voluntariar e ler com a voz forte para mim? Prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito bem, muito obrigado, meu querido irmão. Vamos buscar Deus em oração? Amado Deus e querido Pai, nos colocamos diante do Senhor com reverência e com gratidão diante da Tua majestade, para buscarmos, Senhor, a direção do Senhor, para buscarmos, Senhor, a exortação, para buscarmos, Senhor, o fortalecimento que vem do Senhor, da Tua palavra. Pedimos ao Senhor, em nome de Cristo, Teu Filho amado, que derramou o Seu sangue para que pudéssemos estar hoje aqui nesta casa, servindo ao Senhor. Em nome dEle que eu rogo, Senhor, pelas Tuas misericórdias, pela Tua compaixão, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor quebre a dureza do nosso coração hoje, para que o Senhor nos ensine, se for necessário que o Senhor nos humilhe pela Tua palavra, mas que o Senhor fale ao nosso coração, que saiamos dessa casa hoje cientes do que o Senhor tem para nós, do que o Senhor quer para nossas vidas. Qual é o alvo da soberana vocação que o Senhor tem para nossas vidas? Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã, eu te peço. Me ajuda a ter clareza para expor a Tua palavra. Me ajuda, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode ver que tem a coroinha ali, né? A coroinha é o prêmio, viu? É o prêmio. E tem uma flecha. Será que a soberana vocação é ser arqueiro? Não, né? A ideia da flecha é a ideia de alvo, né? Cadê? Até no próximo slide isso fica mais claro. Atingir o alvo, né? Deus quer que nós atinjamos o alvo, né? O alvo, qual alvo? O alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não vou repetir a pregação do Oswaldinho, que ele já disse mais do que eu seria capaz de dizer quando ele pregou sobre esse texto, tá bom? Eu só vou fazer uma pergunta: qual é essa vocação soberana que Paulo perseguia tão arduamente? Qual que é? Com certeza é algo muito sério e é algo muito importante para nós também, não é verdade? Mas que vocação é essa, né, que Deus tem para cada um de nós? E pastor, não estou conseguindo enxergar. Ali tem umas mãos lavando os pés. Sabe o que eu estou falando? Servo. A soberana vocação que Deus tem para cada um de nós é a vocação dificílima de ser servo. Ser servo. Fomos chamados para sermos servos, mas não qualquer servo. Servos bons e fiéis. É isso que Deus espera de cada um de nós. E Paulo, ele estava disposto a imitar a Cristo, né, a todo custo, para atingir esse alvo, ser um servo bom e fiel. Não ser mais um servo, não ser qualquer servo, mas ser um servo bom e fiel. Esse é o chamado de todo cristão.
Não somos chamados para ser como Cristo? E ser como Cristo é ser um servo bom e fiel. Quer ver? Abre sua Bíblia para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Ser como Cristo é ser servo. Marcos capítulo 10, versículo 45 fala assim, ó: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mundo. O próprio Filho do Homem veio para servir. Jesus veio para ser servo. Ele veio para ser servo. Meus queridos, a concordância bíblica, você pegar uma concordância bíblica, você vai ver que tem 50 referências ao verbo servir. Tem 800 referências ao substantivo servo. Tem 300 palavras derivadas da palavra servo. E tem mais ou menos 130 palavras parecidas, como escravo, escravizar, escravidão. Então fica evidente que ser servo, servir, são temas importantes na palavra de Deus e são temas importantes para Deus. Ao ler a palavra de Deus e observar as vidas das pessoas que mais fizeram para o reino de Deus na história da igreja, uma coisa fica clara: as pessoas a quem Deus mais usa são aquelas que estão dispostas a serem servos. Não dá para ser cristão sem ser um servo. Não dá. Não dá para obedecer a palavra de Deus sem essa atitude, a atitude de servo. Tá bom? Então, qual que era o título predileto de Paulo? Quer ver? Abre sua Bíblia agora para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Paulo, o missionário, Paulo, o apóstolo, né? Paulo, embaixador de Cristo. Qual que era o título predileto que Paulo usava? Que Paulo fazia questão de usar? Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha só, a primeira referência que ele faz a si mesmo é como servo. Era o título que ele gostava de sustentar, porque era o alvo dele, ser um servo de Cristo. Essa é a maior vocação que o cristão tem. E Paulo perseguia essa vocação. Eu não quero ser apenas um servo, eu quero ser um servo bom e fiel. Abre em Filipenses também. Olha só que interessante. Aqui já não é só Paulo. Filipenses 1. Paulo e Timóteo, olha só, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Aqui ele nem fala sobre Paulo, apóstolo, ele só coloca o título de servo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Olha que legal. Quando você vai para Tito, também acontece a mesma coisa. Lá Tito. Era o título predileto de Paulo. Paulo, Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Olha que ele coloca o apóstolo depois. Primeiro, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Olha que bênção, meus queridos. Deixa eu só fortalecer essa ideia. Veja o que Paulo diz de si mesmo em 2 Coríntios capítulo 4. Vamos lá, vamos passear um pouquinho pela Bíblia hoje, né? É um prazer, né, manusear a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4. Nós estamos na casa de Deus, vamos manusear a palavra de Deus bastante hoje. 2 Coríntios capítulo 4. Vê se pelo menos uma vez eu puder ter isso certo. Assim. Olha o versículo 5, que legal. Olha o que Paulo fala de si mesmo. Olha só.
Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Olha que lindo! A nós como vossos servos, por amor de Jesus. Olha a atitude de Paulo. É ou não é? Quer ver mais um? Volta para 1 Coríntios. Tem um monte aqui, mas por causa do tempo eu vou ter que limitar. Volta para 1 Coríntios, capítulo 9. Olha o capítulo 9. Um pedacinho que ele fala aqui, mas eu acho muito interessante. Capítulo 9. Olha o verso 19. Que interessante. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele se considerava servo, ele buscava ser o servo, ele tinha atitude de servo. Servir, ser um servo bom, estava no coração de Paulo. Quando Paulo se converteu, está lá em Atos 9, primeira coisa, quando o Senhor apareceu para ele numa luz ali, caiu do cavalo, né, literalmente, aí ele olhou: quem és, Senhor? Quem és tu, Senhor? Em outras versões. 3 ou 2 palavras, dependendo da versão. Mas a primeira pergunta que ele fala é chamar Cristo de Senhor. Senhor. Em Atos 20, quando ele está narrando sobre a sua conversão, ele conta assim que a primeira coisa que ele fez foi perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Atitude de servo. Paulo reconheceu o senhorio de Cristo. E se nós chamamos verdadeiramente Jesus de Senhor, então devemos nos submeter a Ele em tudo. Meus queridos, em Mateus capítulo... Eu quero que você abra lá para mim. Mateus capítulo 25, é muito importante. Você tem que ler com seus olhos, não só ouvir. Mateus capítulo 25. Jesus ele fala essas maravilhosas palavras. Mateus capítulo 25. Verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Em outra versão fala: bem está, servo bom e fiel. Na nossa é muito bem, servo bom e fiel. Pensou ouvir isso do Senhor? A gente chegar diante do Senhor e falar: olha, muito bem, servo bom e fiel. Não é? Ouvir isso dos lábios de Cristo. Meus queridos, nós ouviremos dos lábios do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Olha que bênção. Mas, meus queridos, o que é realmente um servo bom e fiel? Porque tem muita gente que é servo. E quando eu estava meditando sobre isso, e ontem à noite orando e procurando versículos para essa mensagem de hoje, Deus mudou o meu conceito de servo. Até eu achava que eu tinha atitude de servo, eu descobri que não, tenho muito para aprender ainda, estou longe de ser um servo bom e fiel. Pessoas que eu considerava como servos, olha, elas estão no caminho, mas não são ainda servos bons e fiéis. Meus queridos, eu quero dar pelo menos 4 palavras, não é conceito, não é 4 palavras para te ajudar a entender o que é um servo bom e fiel. Eu queria ter muitas outras, mas essas 4 vai ajudar você. O servo bom e fiel. Tem essas 4 palavras. A primeira palavra que você não pode esquecer é humildade. Pastor, você não põe a primeira virtude, não é palavra, é palavras. A primeira é humildade. Humildade. Não basta você ser prestativo, você ajudar, né? Ser alguém que se pode contar, alguém que não escolhe serviço, alguém que tem iniciativa. Tudo isso é importante. Tudo isso é atitude de servo.
Mas antes de mais nada, humildade. Um servo bom e fiel, ele tem humildade. O que é humildade, pastor? É a disposição de, se necessário, se humilhar. Se for necessário, o servo ele se humilha. Não é que ele se humilha toda hora, sai andando de cabeça baixa, beijando o pé de todo mundo. Não é isso. Se for necessário, ele se humilha em obediência ao Senhor. O servo, ele não é alguém arrogante. O servo bom e fiel, ele não é alguém arrogante, ele não é alguém de nariz empinado. Ele não é alguém orgulhoso. Ele não é alguém que... Às vezes a gente vê em filmes e até em desenhos, aí mostra aqueles... No desenho do Pica-Pau tem um que tem um carequinha, barrigudinho, narigudinho, com o nariz bem pontudinho assim, que ele usa ele é tipo um mordominho assim, e ele usa uma roupinha assim, que tem um negocinho assim, né? E ele é bem assim, certinho, retinho, mas ele tem uma atitude de arrogância, de desprezo. Tem um episódio lá que eles entram, não sei aonde, lá com roupa maltrapilha assim, e esse mordomo assim olha com um olhar de desprezo, com um olhar de descaso. Ele é um servo, ele é um empregado, mas ele tem atitude arrogante. O servo bom e fiel, ele tem humildade. Humildade, meus queridos, ele não olha por cima, ele não desdenha, ele não trata com desprezo ninguém. Sabe o que Jesus disse sobre isso? Ele diz em Mateus 11, 29 e 30: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, eu sou humilde, eu sou manso e humilde. Para ser um servo bom e fiel, temos que aprender com Jesus, humildade. Humildade, isso é difícil. Sabe, o servo ele tem que ter humildade para aceitar a vontade do seu Senhor. Humildade para pedir perdão, puxa, é difícil. Esse é difícil. Humildade para pedir perdão, o pedir perdão requer muita humildade. Humildade para reconhecer erros, humildade para reconhecer que você está errado, reconhecer que a pessoa estava certa e não você. Isso é humildade. Admitir, eu fracassei, eu errei, eu estava enganado. Você está certo, e a gente não quer fazer isso por causa do nosso orgulho. Mas não dá para você ser um servo bom e fiel se o orgulho estiver no caminho. Você é uma pessoa prestativa, bacana, mas não é um servo bom e fiel. O servo que Deus quer que nós sejamos. Sabe, em Mateus 18, 32 a 33, quer ver lá? Olha só. É aquela parábola do credor incompassivo. Olha o que o rei fala para ele. O rei representa Deus. Então o seu senhor, verso 32, então o seu senhor chamando lhe disse: servo malvado. Ele era servo, mas é um servo malvado. Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Meus queridos, o servo humilde, ele perdoa. Ele não só pede perdão, como ele perdoa. Ele não é arrogante. Não perdoa. Essa pessoa não, o que ele fez para mim eu não. Ele entende que ele foi perdoado de algo maior. A dívida dele com Deus era imensurável. E a nossa dívida com o nosso próximo, o que é? Seja o que for que o nosso próximo tenha feito para nós, ai de nós se não perdoarmos. Somos ordenados a perdoar. O servo, ele é humilde. Meus queridos, tem muita gente prestativa, né? Aquela expressão, essa pessoa é uma benção, né? É uma benção. Mas que não são humildes. Não são humildes. Marcos, só aquele cachorro ali antes que ele entra na igreja. Tem gente que é prestativa, mas não é humilde. Gente, a pessoa anda como se tivesse o rei na barriga. A única pessoa que podia ter o rei na barriga era Maria, viu? Ela podia, porque ela tinha o rei na barriga, né? Tem pessoas que ela age como se as regras não se aplicassem a elas, né? Tem que ser do jeito dela, querido, humildade. Se você quer servir de verdade, não esqueça essa primeira palavra, humildade. Muito importante. Humildade. Você vai ver como que ela tem tudo a ver com as outras três palavras que tem. A segunda palavra, que é meio óbvio,
é a palavra serviço. Tem um monte de palavras que eu podia falar: trabalho, diligência, e ele falava, mas eu vou focar na palavra serviço. Serviço, parece tão óbvio, né? Mas o servo serve. O servo serve. Sério, pastor? Sério. Ele trabalha. Tem gente que não entendeu ainda, meus queridos, que servir é trabalhar. Servir significa trabalhar. Trabalhar cansa. Trabalhar dói. Trabalhar demora. Trabalhar deixa a gente suado, sovaco fedendo, chulé, canseira. Trabalhar faz isso. Ficar sentado no sofá não, mas trabalhar faz isso. O servo serve. O servo trabalha. Não é só dar uma ajudinha e pronto. Ajudei um negocinho aqui, pronto, já servi. Não. Meus queridos, o servo serve. O servo trabalha. Ele existe para trabalhar. Porque para que alguém ia precisar de servo se não tem serviço? Só existe o servo porque tem serviço e precisa de alguém para fazer. Não é verdade? Se a pessoa mesmo fazia. Deus nos chama de servos porque tem serviço a ser feito. O servo trabalha. Senão, não precisaria de servos, né? Para que existem os servos, como eu falei? Existem para fazer os serviços pesados, os serviços difíceis, os serviços cansativos, os serviços chatos, os serviços demorados, os serviços às vezes desprezíveis, humilhantes. É para isso que alguém contratava um servo. É para isso que alguém naquela época comprava servos, para fazer os serviços que ele não queria fazer. Servos trabalham. Meus queridos, se você não serve para trabalhar, e trabalhar árduo, trabalhar duro, você não serve para ser um servo. Não serve. Não serve mesmo. Se você escolhe serviço, se você foge, né, ou se você disfarça e sai, assim que tem algum serviço para fazer, você vai disfarçando e vai saindo, né? Se você não gosta de servir, de trabalhar, você não é um servo. Muito menos um servo bom e fiel. Não é. Sabe, outra palavra que eu poderia pôr ali, eu poderia pôr um monte de palavra, mas eu poderia pôr uma subpalavra ali no tópico serviço, poderia falar de diligência. O servo diligente prosperará, fala em Provérbios. Diligência, ele é trabalhador, ele acorda cedo, dorme tarde, ele não para enquanto não vê a tarefa pronta. Diligência. Trabalho, meus queridos. Outra palavra com D também, dedicação. Um servo, ele é trabalhador, ele é dedicado, ele faz bem feito, ele faz até o fim, ele se esmera por fazer. Dedicação. Outra palavra, disposição, que também é com D. Um servo trabalhador, ele está disposto. Conta comigo, eu estou aqui. Conta comigo. Uma vez eu aprendi com um irmão que está aqui entre nós. Ele me ensinou uma coisa que eu não tinha notado. Olha, se na igreja você sabe que para servir certas coisas você precisa tratar de gravata, por exemplo, na nossa igreja. Então, quando você vem de gravata, mesmo você não sendo escalado, você está dando uma mensagem: estou aqui, precisar de mim, estou à disposição. Quando você vem sem no culto, é uma mensagem: fala, olha, não conte comigo, eu não estou disposto. Meus queridos, servo tem que ter disposição para servir. Você vem na casa de Deus para quê? Eu venho na casa de Deus para servir a Deus. Cultuar traz a palavra servir. Quando nós cultuamos a Deus, nós servimos a Deus. Não que nós sentamos e relaxamos. Deus, me sirva, vai, manda a sua palavra. Não gostei dessa. Não, quero outra, traz outra. Assim, nós que somos os servos, não Deus. Nós que viemos para servir. Disposição para servir. Conta comigo, eu estou aqui. E outra palavra com D, além de diligência, disposição, dedicação, é a palavra discrição. O servo, ele é discreto. Ele não liga de trabalhar nos bastidores. Ele não liga de fazer as coisas sem chamar atenção. Ele faz com discrição, ele não quer aparecer.
Discrição. Porque o servo, ele é trabalhador. Servo, ele é trabalhador. Meus queridos, o servo, ele vem para trabalhar. Ele se oferece para trabalhar. Ele procura onde servir. Ele procura. Onde eu posso ajudar? Onde eu posso servir? Ele tem essa, eu quero servir, eu quero ajudar. Isso é atitude de servo, é óbvio, né? Ele não está nem aí se o nome dele apareceu na escala mais que os outros. Tá, meu nome, eu vou servir. Eu estou aqui para servir. Não fica competindo, o irmão foi 2 vezes, eu fui 3. Ele não fica com isso. Ele quer servir. Pastor, onde eu posso servir? Onde eu posso ajudar? Porque eu sou servo de Deus e servos trabalham. Eu não posso ficar só sentado. Eu tenho que trabalhar. Deus me chama para trabalhar. Não é desobediência ao pastor ou à igreja, é desobediência a Deus. Porque um servo trabalha. Sabe? E um servo, ele trabalha focado no seu trabalho. Ele não fica olhando os outros. Fulano foi 2 vezes e eu 1. Ou fulano foi 3 e eu 4. Ele foca. Sabe aquela parábola dos trabalhadores da vinha? Que um trabalhou 12 horas, o outro trabalhou 6 horas e o outro trabalhou 1 hora. E aí quando aqueles foram receber, ficavam bravos. Por que aqueles ali receberam igual a gente? O servo falou que, eu faço o que eu quero. O Senhor falou, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Cuida do seu, vai embora. Nós temos que servir concentrados no nosso serviço. Não ficar olhando do irmão. Eu não vou servir por quê? Fulano não ajuda. Cicrano não ajuda. Tal jovem, tal mulher, tal homem não ajuda em nada. Por que eu vou servir também? Meus queridos, é a Cristo que nós servimos. Nós servimos ao Senhor. Sabe? Se você diz consigo mesmo, hoje sou eu na escala, do piano, do berçário, da regência, da portaria, não sei o que, do café, sou eu nos jogos. Meus queridos, se você fala consigo mesmo, ou pior ainda, você fala isso com os outros, que atitude de servo é essa? Quando você vê seu nome na escala, você acha, quando não põe na escala, por que não põe seu nome na escala? Por quê? Servir. Se você reclama assim, então você não é servo, meu querido irmão em Cristo. Só tem o crachá de servo. Mas não é servo. No reino não há lugar para preguiçosos. Não há lugar para resmungões, murmuradores. Não há. O ser humano, sei que vocês vão concordar comigo, mas o ser humano não gosta de trabalhar. Naturalmente ele não gosta de trabalhar. Ele gosta de ficar de boa. Gosta de assistir. Não é? Ele gosta de ser servido. Ele gosta de mandar e não ser mandado. As pessoas, normalmente, elas não saem para procurar serviço. Elas saem para procurar emprego. Não serviço. Elas querem emprego. Quero ter o meu no final do mês, lá recebendo, ter direitos, deveres, mas elas não querem serviço. Querem emprego. O servo do Senhor procura serviço. Eu quero servir. Eu quero servir. O servo bom trabalha. Trabalha, trabalha e trabalha. E não importa o tempo. Quer ver? Olha o Salmo 92. Olha que interessante. Salmo 92. Olha uma característica interessante do servo. Sabe o que acontece muitas vezes quando você vai procurar emprego? Imagina você chegando lá com o seu currículo, e aí você chega com um currículo com as folhas meio amarelas. A mulher do RH vai olhar para ele, de quanto que é esse currículo aqui? Tem 10 anos. Nossa! Uau! O seu último emprego foi... O currículo foi feito há 10 anos, mas o seu último emprego registrado foi há 13 anos? Trabalhei... Isso não vai ser um grande empecilho para essa pessoa ser aceita? Não estou dizendo que ela não vai ser aceita, mas é bem provável. O que acontece com a gente é que conforme o tempo vai passando, a gente pensa, eu já servi muito no passado, agora eu posso relaxar. Não, o seu currículo tem que estar novinho. Olha, eu continuo servindo. Olha o Salmo 92, versos 12 a 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha o verso 14.
na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de fervor. Meus queridos, queira servir até o último dia da sua vida. Você está agora com 12 anos, fala, quando tiver com 89, eu quero estar sendo um servo mais útil. Pastor, aqui, eu quero servir, eu quero ajudar. Quero ajudar, não importa, conforme o tempo passa, eu quero servir. Não conforme o tempo passa, você diminui o serviço. Pelo contrário, você tem que crescer em serviço. Servir mais e mais, não servir menos e menos. Ah, já trabalhei bastante no começo agora. Não. Agora você tem que servir mais. Está vendo como é difícil ser um servo bom e fiel? Primeiro é ser humilde, porque a gente não quer ser humilde, nosso coração é orgulhoso. Difícil é lembrar que servir é trabalhar. Trabalhar, suar. A terceira palavra, talvez é o mais difícil, é a palavra submissão. Essa palavra é difícil. Servo bom e fiel, mas que não é submisso. Meus queridos, submissão não é fácil. Não é fácil nem para mim, não é fácil para nenhum de vocês. Não é. Nós não gostamos de nos submeter. Não é? Mas isso é essencial para um servo. Submeter-se, aceitar ordens. Um servo que não se submete às ordens de ninguém, não se submeterá às ordens do Senhor. Pode ter certeza. Como eu disse, é a parte mais difícil de ser servo. Seguir ordens. Ninguém quer seguir ordens, né? Mas é isso. Submissão é colocar-se sob as ordens de alguém. Meus queridos, todo servo tem um Senhor. Se você não respeita nenhuma autoridade, não obedece nenhuma autoridade, você com certeza não é servo. É uma pessoa prestativa, útil, mas não é servo. O servo, ele é submisso. Submisso. Seja aos pais, seja aos professores, seja, que mais? Aos seus patrões, autoridades civis, ao pastor, ao diácono, ao estatuto da igreja. Não, eu não quero saber, não cumpro o estatuto. Se você não cumpre as leis, você sempre vai ter algo acima de você para você se submeter. E principalmente isso, a Bíblia. Quem não se submete em nada, não vai se submeter aqui. Não vai. Começa desde pequeno e vai crescendo. Submissão. Deus colocou as autoridades para nos ensinar submissão. Deus fez isso. É a ideia dele. Submissão. Meus queridos, sabe por que submissão é tão difícil? Porque a submissão, ela bate de frente com o nosso velho homem. O nosso velho Adão, que ainda mora aqui dentro. Desde a criação do homem, o que a serpente falou para Eva? Sereis como Deus. Né? Você vai ser igual a Deus, você vai mandar, você vai obedecer. Você vai ser independente, você vai dar as ordens. Sereis como Deus. E todo ser humano traz um pouquinho disso no coração. Essa ideia de ser independente, não receber ordens de ninguém, de não submeter a ninguém. É por isso que a gente não quer se submeter. É por isso que a gente não quer acatar ordens. Porque no fundo a gente quer dar as ordens. A gente quer mandar. Mas o servo, ele se submete. O servo, ele se submete. Meus queridos, a submissão é a estrada que o crente terá que percorrer sua vida toda. Todos os crentes. Não tem como você fugir dessa estrada. É por isso que geralmente, olha só como isso é sério. É por isso que geralmente, não estou dizendo que todas, mas geralmente as mulheres odeiam quando o pastor prega Efésios 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu marido. Mas é claro que elas não gostam. Porque os homens também não gostam. Ninguém gosta de submissão. Ninguém. Não queremos submeter. Não queremos. Gente, é o nosso velho homem. Não é só as mulheres. É todos igualmente. Todos igualmente. Ninguém quer se submeter-se. Ninguém quer estar abaixo das ordens de alguém. Por isso que é difícil ser servo.
Mas é exatamente isso que devemos fazer, meus queridos. Submeter-se às autoridades. É um trabalho árduo que o Espírito Santo faz em nós, se nós nos submetermos a Ele. Olha só, até para Ele operar a submissão em nós temos que nos submetermos a Ele, à sua vontade. É a luta da carne contra o Espírito, é isso. Uma palavra que eu poderia colocar aí, em submissão, uma subpalavra, poderia ser a palavra dever. Dever. Poderia ser a palavra compromisso, poderia ser a palavra responsabilidade. Não dá para você ser servo se você não cumpre o seu dever. Sabe? Você pergunta assim, eu acho que toda mulher, não conheço uma mulher que passa a roupa, aí eu vejo ela chega com aquele de passar a roupa. Né? Ela chega com aquele de roupa enfiada. Não, por que passa a roupa? Porque eu dever, acordar cedo, para fazer comida e tal, ela faz a leite. Não, é o dever. Dever, sabe? Você sabe o que tem que fazer. Compromisso. Outra palavra importante é compromisso. Você tem compromisso. Você tem o quê? Responsabilidade. Tudo isso, meus queridos, está relacionado a esse e esse aqui também. Tem como você ser um servo se essas palavras não fazem parte do seu vocabulário? Né? Quando Jesus fala as parábolas dos servos, ele fala em prestação de contas. Então envolve responsabilidade. Você está submisso a alguém, você vai prestar contas a alguém. Mas se você não presta contas, você não dá satisfação, que submissão é essa? Que servo é você? Só tenho crachá de servo. Que servo sou eu? Só tenho crachá de pastor, ministro de Cristo. Se eu não me submeto, se eu não presto contas, se eu não admito, quando errei, etc. Queridos, não é fácil ser servo. Jesus, ele nos deu o maior exemplo disso. Abre em Filipenses, capítulo 2. Jesus é o exemplo perfeito de submissão. De submissão, de serviço, de humildade. Você vai ver. Filipenses, capítulo 2. É o texto mais conhecido, eu acho. Olha só o que o verso 5 diz. Olha só. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, irreconhecido em figura humana. Olha o verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Cristo se submeteu à vontade do Pai, indo até a cruz. Ele agiu assim. Ele se humilhou, submeteu à vontade do Pai. E olha só, ele se submeteu voluntariamente, alegremente, com disposição. Ele não fez uma vontade, tá, pai, eu vou, vai. Ele não foi batendo o pé, ele foi com alegria, ele foi com boa vontade, com disposição. Isso é submissão. Meus queridos, não dá para a gente ser servo sem ser submisso, sem ser trabalhador, sem ter humildade. Não dá. Sabe, tem um missionário, o nome dele é, eu não sei como pronuncia o sobrenome, Kenneth, né, Kenneth Fleming. Ele pregou lá para o povo Zulu na África lá. E ele estava lá um dia lá, e aí fizeram uma reunião lá, né? O pastor, presidente da igreja lá, né? Já era bastante idoso, eles iam fazer uma viagem de volta lá para os Estados Unidos, né? E aí os irmãos ali da tribo, os líderes ali reuniram, né? Olha, como que a gente vai se virar agora sem sair do pastor? Ele estava lá, né? E aí falaram, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Viraram para ele, você vai ser o nosso office boy. Ele fechou a cara, ficou sério. Acabou a reunião, não falou nada, saiu com ninguém. Aí um irmão veio procurar, o que aconteceu, irmão? Como que aconteceu? Tem gente aqui que não sabe nem ler. Eu sei ler a Bíblia em grego e hebraico, eu conheço, eu ensino, dou aula, eu fiquei, sabe quantos anos, eu tenho mestrado, sabe? Eu deixei a minha família, eu deixei meu país, eu deixei meu conforto para vir aqui para eles colocarem de office boy. Sabe, aquilo, ele não se conformava. Você quer que eu fique como?
E aí ele ficou assim, ficou bravo. Aí o irmão, que até foi discipulado por ele, falou: pastor, eu entendo tudo que o senhor está falando. Mas lembra quando a gente caminhava nessas matas aí, atrás das pessoas, nas cabanas distantes? Uma das coisas que a gente conversava é que ser servo é um privilégio. O servo não escolhe aonde ele vai servir. O servo, ele se submete e ele aceita. Aquelas palavras daquele irmão derreteram toda a dureza do coração dele. E a partir daquele momento ele passou a fazer o serviço de office boy com o melhor office boy do mundo, com alegria. E ele estava feliz: eu sou só office boy, yes, entendeu? A cobrança vai ser menor também, a responsabilidade vai ser menor, porque eu sou só office boy, né? E ele fazia o melhor, com humildade, com presteza, né? Bastante serviço, submissão. Essa é a atitude de servo. Olha que exemplo. Meus queridos, não existe um cristão, um só, nenhum. Não existe um cristão que cresceu espiritualmente sem que tenha aprendido a ser submisso. Não existe. Não tem. O servo se submete. E agora vamos para a palavra final, porque uma hora que tem que acabar, né? A palavra final. E a mais importante. É a palavra Cristo. Por que, pastor, essa palavra é mais importante? É óbvio, né? Não dá para ser servo bom e fiel se esquecermos de Cristo. Se esquecermos aquele a quem realmente servimos. Se esquecermos aquele que é o nosso modelo, Cristo. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não dá para você ser tudo isso se você esquecer o último item. Se você quase bateu na trave para fora, não vai. Cristo. Isso é muito importante. Não adianta nada ter as 3 primeiras características, mas não ter a última. Você não é um servo de Cristo. Tem que lembrar dessa última palavra, Cristo. Quando eu for servir, lembra essas 4 palavras: humildade, serviço, de trabalhar, submeter a Cristo. Por que Cristo? Porque é para Ele que eu estou fazendo. Não é para o pastor. É para Ele. É para Ele e é como Ele. A palavra Cristo aqui, ela traz 2 palavras. O para quem e o como. Para quem que eu estou fazendo? É para Cristo. É para Cristo. Se você não fizer isso para Cristo, não está fazendo nada, não conta nada. Cristo, nosso Senhor. Gostamos de falar isso? Nosso Senhor. Né? Você deve ser um servo, meus queridos, por causa dele. Em obediência a Ele, por amor a Ele. Senão não é válido. Já viu aquela expressão nadou e morreu na praia? Pois é, fez tanto, mas não é aceitável para o Senhor. Palha, feno, sua alma não vai servir para nada. Tem que ser para Cristo. Por amor a Cristo. Imitando a Cristo. Isso é um servo bom e fiel. Lembra da história de Marta lá em Lucas 10? Né? Dá para tirar muitas histórias ali, né? Mas no final, a gente vê a história de Marta e no final, quem foi repreendida? A trabalhadora da Marta. Justo ela, né? Hospedou Jesus, trabalhando lá igual a camela lá, né? E a Maria lá, sentadona nos pés do Senhor Jesus. Por que a Marta foi repreendida? Porque ela estava servindo, olha, estava fazendo os 3, humildade, serviço e missão, mas ela estava olhando para Maria. Fazendo para o Padre Maria para miserável me ajudar, não é? Fazendo aqui, até que ela chega para Jesus: Jesus, manda essa mulher me ajudar aqui, que não dá. Ela tem, meus queridos, você tem que servir com humildade, bastante trabalho mesmo, sem submisso, olhando para Jesus. Ela está fazendo aqui, o irmãozinho não está fazendo nada. Está fazendo para quê? Não é para Jesus? Mas eu chego toda vez no horário, eu não chego. Mas é para quem que você serve? Não é Jesus? Não é para Jesus? É para o pastor. É para o pastor. Entendi. Né? É para o pastor.
Quando a gente esquece dessa última palavra, sabe o que acontece? A gente faz as coisas por obrigação. A gente faz as coisas mecanicamente. A gente faz as coisas religiosamente. Às vezes até para se destacar. Né? Não sei como que ser um servo, um escravo, dá para se destacar. Tem pessoas que fazem para se destacar, fazem para se aparecer, para mostrar a sua disposição, seu coração de servo, né? Mas a pessoa faz para isso, porque ela não está fazendo para Cristo. Ela está fazendo para ser visto, para ser reconhecido. Então você tem que fazer, meus queridos, para Cristo. Não é para o pastor. Ao se submeter aos seus pais, você está obedecendo a Cristo. É a Ele que você obedece. Ao obedecer às autoridades, você está obedecendo a Cristo. A Cristo. Cristo é a palavra principal. Sirva para Cristo. Olha Colossenses capítulo 3. Já estamos em Filipenses. Anda 3 páginas aí, né? 4. Filipenses 3. Filipenses 3, verso 23. Olha só, falando para servos, e eu acho que é o nosso assunto aqui hoje, né? Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Olha o verso 23, que todo mundo sabe de cor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não homens. Homens. É para Cristo. Volta um pouquinho, para que você não esqueça. Volta um pouquinho para Efésios, capítulo 6. Olha só como Deus enfatiza isso. Olha que interessante. Efésios capítulo 6, olha, lê comigo o verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Verso 6, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor. Cristo. E não é só fazer para Cristo, é seguir o modelo de Cristo. Meus queridos, sirva imitando o seu exemplo, imitando a sua disposição, imitando a sua humildade. Sabe? Sirva imitando o trabalho árduo de Jesus. Sirva imitando o seu incansável esforço e dedicação. Sirva imitando o seu amor pelo próximo. É assim que se serve. Imite o servo do Senhor, o servo sofredor, né? Vamos para mais um último texto bíblico. Você conhece a história relatada em João capítulo 13? Conhece? Ah, conhece. Eu até mostrei uma foto dela aqui. É a história do lava-pés. É quando Jesus, ele se levanta da mesa, né? E faz o que ninguém se prontificou a fazer. Ao andar pelas ruas poerentas da Galileia, ao entrar em um cômodo, em uma casa, era normal o quê? Que o servo mais humilde da casa, o escravo mais ralé, da classe mais baixa dos escravos, viesse e lavasse o pé de todo, para tirar a sujeira, a poeira. E como eles estavam ali num lugar emprestado, eles chegaram, se reuniram para comer, para tomar a ceia da Páscoa. Mas ninguém quis fazer o serviço de servo. Ninguém quis falar, não, peraí pessoal, já que ninguém se prontifica, deixa eu. Pessoal, vamos aqui, põe os pés aqui, né, levanta aí como é que chama aquela roupa lá, para eu poder lavar os pés de vocês. Ninguém. Já que ninguém fez, Jesus foi lá e fez. Jesus foi lá, levantou, pegou uma bacia, pôs água, foi lá, pegou uma toalha, se cingiu, amarrou aqui, e foi lá e abaixou para servir. Lê comigo o verso 12.
ao 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Olha a palavra deveis, está relacionada à palavra dever. É um dever do servo. Verso 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que enviou. Ora, sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Meus queridos, nós devemos servir imitando a Cristo. Ele disse: eu vos dei o exemplo de serviço. Ele deu o exemplo. E ele falou que é um dever seu seguir o meu exemplo. Então, eu concluo dizendo, está vendo como não é fácil carregar o título de servo? Por que Paulo percorria, buscava essa soberana vocação? A vocação de ser um servo. Era o alvo dele. Eu quero ser um servo. Ser um servo fiel e bom. É o meu alvo. Ele percorria em direção a esse alvo. Não ser famoso. Não ter sucesso. O meu alvo é ser um servo bom e fiel. Não é fácil, mas é necessário. Meus queridos, ser servo é ser como Cristo. Então, lembre-se dessas 4 palavras, tá bom? Quando você pensar sobre servo, sobre servir: humildade, serviço, submissão e Cristo. Principalmente Cristo. E sirva como um servo bom e fiel, e tenha isso como alvo, tá bom? Mas seja um servo nos moldes bíblicos. Acho que o nosso último slide. Dá para ler? Mateus 24, 46. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Esse servo é bem-aventurado. Amém? Amado Deus e querido Pai, nos ajude a sermos servos. Deus, nós não sabemos ser servo, nós achávamos que sabíamos o que era ser servo. Não é simples ser servo, não é de qualquer jeito, é nos moldes do Senhor. Deus, nos ajude pelo poder do Teu Espírito Santo, porque nós mesmos não podemos. É só o Teu Espírito Santo quebrando, subjugando o homem interior, para que podemos ser um servo bom e fiel. Para que quando o Senhor vier, nos achar servindo assim. Eu oro em nome de Jesus. Amém.